A maioria dos criadores de conteúdo não para por falta de talento, mas eles param por falta de entendimento, e existe um momento específico no crescimento de todo criador de conteúdo onde isso acontece. Um ponto de travamento que parece invisível, mas que tem uma causa muito clara. E se você não souber identificar isso no momento que você mais precisa, quando você chega nele, ele também vai fazer você parar. E o pior é que quando ele chega, a sensação é de que o problema é você, que você não é o bom o suficiente, que o seu nicho é saturado, que o algoritmo não te favorece, mas nada disso é verdade. O que está acontecendo é algo completamente diferente, e eu vou te mostrar exatamente isso nesse vídeo, porque eu passei por isso e saí do outro lado. E o que eu aprendi nesse processo mudou completamente a forma como eu entendo o crescimento no YouTube e nas outras plataformas. Deixa eu te contar como esse momento se parece na prática. Você começa um canal animado, fazendo várias estratégias, com vontade de fazer algo diferente. Aí você posta, cresce um pouco, chega lá nos seus 100, 200, 300 inscritos. O ritmo, ele é lento, mas você está crescendo. Aí você chega nos 500 inscritos e trava. As visualizações, elas começam a baixar, não aparece nenhum inscrito novo e você começa a se perguntar se vale a pena continuar. Você assiste outros vídeos de outros canais do mesmo nicho que o seu, crescendo muito mais rápido, e não entende o que eles estão fazendo de diferente. E a sensação que fica é que talvez você não tenha talento o suficiente, talvez você não seja bom. Talvez o problema seja a câmera, talvez o nicho seja muito concorrido, talvez o algoritmo favoreça quem já é grande. E aí você começa a tomar decisões a partir desse lugar de dúvida. Muda o formato, muda o nicho, posta mais ou posta menos e nada resolve, porque você está tratando os sintomas sem entender a causa deles. E eu sei exatamente como é isso. Eu fiquei travado nesse mesmo lugar por mais tempo do que eu gostaria de admitir. E o que me tirou dali não foi postar mais, não foi comprar mais equipamentos, não foi copiar o formato de quem já estava crescendo. Foi só entender uma coisa específica sobre o YouTube. Como que o YouTube, ele decide quem vai crescer. E aí, mudar a minha estratégia a partir disso, e é isso que eu vou te mostrar agora nesse vídeo. A primeira coisa que eu precisei aceitar foi muito dolorosa, que o problema não era o algoritmo, não era o meu nicho, não era a câmera que eu não tinha, e nem a frequência de postagem. Era que eu estava crescendo sem estratégia, e até antes dos 500 inscritos, era o limite natural de crescimento orgânico sem direção. Você sabe o que a maioria dos criadores faz quando trava nos 500 inscritos? A resposta é mais comum. A resposta mais comum é: posta mais. A segunda mais comum é tentar mais formatos diferentes. A terceira é copiar o que já está funcionando para os outros canais. E nenhuma dessas abordagens resolve, porque o problema não é a quantidade, não é o formato, não é a referência externa. O problema é que o canal não tem uma identidade clara e suficiente para o algoritmo saber para quem ele vai recomendar os seus vídeos. E sem recomendação, você fica preso num ciclo onde só as pessoas que já te conhecem assistem os seus vídeos. Você não aparece para novas pessoas porque o algoritmo não consegue identificar quem é o seu espectador ideal do seu canal. Ele não sabe quem te mostrar, então ele te mostra para quem já te conhece. Enquanto isso não mudar, o crescimento ele não vai acontecer de forma consistente, independente de quantos vídeos você postar, o quão bom for o seu conteúdo, a qualidade dele. Isso é o que ninguém fala abertamente sobre o travamento antes dos 500 inscritos. E não é azar, não é uma falta de talento que você tem, mas sim é um problema de posicionamento. E posicionamento é algo que você pode resolver hoje e agora de uma forma rápida. E bom, quando eu entendi isso, eu parei de me perguntar o que eu devo postar e comecei a me perguntar uma coisa. E essa pergunta é completamente diferente, que é: para quem exatamente eu estou falando e qual problema específico eu resolvo melhor do que qualquer outro canal? Essa mudança de pergunta fez mudar tudo. E agora eu vou te mostrar exatamente como que ela muda. O primeiro ponto que você precisa entender é como o algoritmo do YouTube aprende sobre o seu canal. Ele não lê o seu conteúdo, ele observa o comportamento de quem assiste os seus vídeos. Quem são essas pessoas, o que elas assistem além do seu canal, quais são os interesses comuns entre elas. E com base nesse padrão, ele encontra as outras pessoas mais parecidas e testa o seu conteúdo para elas. Se elas também assistem e engajam, ele distribui mais. Se
Se elas saem muito rápido do seu vídeo, isso é um problema. O problema de um canal sem um posicionamento claro é que a audiência que chega é aleatória. Tem pessoas de interesses muito diferentes que chegam por razões diferentes no seu canal e que não tem um padrão claro em comum. E aí, sem um padrão, o algoritmo ele não consegue montar um perfil de espectador ideal para o seu canal ou para o seu perfil. E sem esse perfil, a recomendação ela vai travar, querendo ou não. E o segundo ponto é que identidade de canal não é só escolher um nicho, é escolher uma dor específica dentro desse nicho e se tornar uma referência nele na resolução desse problema. Não é suficiente você só dizer: o meu canal fala sobre YouTube, sobre culinária, porque isso é muito amplo. O que funciona é algo tipo: meu canal é para criadores que estão travados antes do 1000 inscritos e não entendem o porquê. Quanto mais específico você for, mais o espectador certo vai aparecer. Aquele que tem exatamente aquele problema vai sentir que o seu canal foi feito para ele. E quando alguém sente isso, que um canal é feito especialmente para ele, a taxa de inscrição é muito mais alta do que quando ele sente que o seu canal é para qualquer pessoa. O terceiro ponto é a consequência prática dessa especificidade. Quando você define com clareza quem é o espectador ideal e qual a dor central que você resolve, tudo do seu canal, ele muda. E não é só tô falando isso porque é clichê. Ele muda mesmo. O título ele vai mudar, porque agora você vai saber exatamente qual linguagem ressoa melhor com aquele tipo de pessoa. O gancho vai mudar, porque você vai saber exatamente qual dor atacar nos primeiros segundos. A sua thumbnail também vai mudar, porque você vai saber exatamente qual emoção você precisa despertar no seu espectador. E quando esses três elementos estão alinhados com o espectador certo, o seu CTR sobe, a retenção vai subir e o algoritmo ele vai receber os sinais que precisa para começar a distribuir o seu canal para mais pessoas. O crescimento não começa com mais vídeos, começa com mais clareza. E agora deixa eu te mostrar o que aconteceu no meu canal quando eu apliquei isso na prática. Antes de eu entender sobre posicionamento, eu criava conteúdo sobre YouTube de uma forma geral, sobre dicas de crescimento, configurações de formato, thumbnail. E o canal, ele tinha visualização, mas a audiência era dispersa. Tinha pessoas com interesses muito diferentes que chegavam por razões diferentes e o algoritmo ele não conseguia montar um padrão claro para o meu canal. A recomendação era instável. Um vídeo ia bem e o outro não ia. E eu não conseguia entender o porquê. E aí quando eu mudei o foco para falar especificamente, com os criadores que queriam fazer do YouTube a sua profissão e como de fato fazer isso e como ter essas consequências, tudo mudou. As visualizações vieram mais específicas, querendo ou não, tinham um número mais certo, os inscritos certos começaram a chegar, o tempo da visualização subiu porque o espectador certo estava ali. Aquele que tinha exatamente aquele problema, ele ficava mais tempo porque o conteúdo falava diretamente com ele. E o algoritmo, ele começou a entender o padrão da minha audiência e a recomendar os meus vídeos para as pessoas certas. O crescimento ele ficou mais consistente porque eu parei de falar com todo mundo e comecei a falar com alguém específico. E o que você pode fazer ainda hoje para começar e sair desse travamento é abrir o seu YouTube Studio e aí você vai no seu Analytics e olha a retenção dos seus últimos 5 vídeos. Se a maioria das pessoas está saindo antes de 40% do vídeo, o problema ele pode estar no conteúdo ou no gancho. Você pode não estar prendendo aquele espectador que chega. E aí se a retenção está razoável, mas os inscritos eles não chegam, o problema é o posicionamento. O seu canal não está claro o suficiente sobre quem ele serve e qual problema ele resolve. E quando você identificar um desses dois casos, você foca em um deles. Não nos dois ao mesmo tempo, porque cada mudança precisa de um ciclo de publicação para mostrar o resultado no comportamento do algoritmo. Então faz uma coisa de cada vez e aí você começa hoje. E além disso, pega uma folha e escreve em uma frase para quem é o seu canal, qual é o problema específico que você resolve melhor do que qualquer outro canal, do seu nicho, claro. E se você não consegue escrever essa frase com clareza, o algoritmo ele também não vai conseguir entender. E sem esse entendimento, a recomendação ela vai travar querendo ou não. Essa frase é o fundamento de tudo que vem a seguir. Então, quando você conseguir encontrar ela, tudo vai melhorar. E bom, se você chegou até aqui, você está na frente da maioria dos criadores que estão travados nos 500 inscritos. Porque a maioria
maioria nunca para entender o que realmente está causando aquele travamento no canal delas. Eles continuam postando, continuam testando novos formatos, continuam sem resultado. E você agora já sabe que o problema é o posicionamento. E que posicionamento é algo concreto, resolvível, que começa com uma clareza sobre quem você fala e qual dor que você resolve. E o próximo passo natural é entender como que o YouTube toma a decisão de distribuir ou não o seu conteúdo. Porque o posicionamento, ele cria uma base, mas existem sinais específicos que o algoritmo observa para decidir se vai apostar no seu canal ou não. E quando você entende quais sinais são esses e como melhorar eles, você para de trabalhar contra o algoritmo e começa a trabalhar com ele. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no próximo vídeo. E bom, se você assistiu até aqui, valeu muito a pena. Até o próximo vídeo.